Amém. Deus seja louvado por mais uma vez você estar aqui na igreja, por você ter tomado a decisão de ter vindo essa noite para a gente orar junto, cantar junto e agora estudar a palavra de Deus juntos também. Deus abençoe, que realmente Ele possa falar ao seu coração nessa noite, falar ao meu coração e nos dar um motivo aí para a gente sair daqui mais animado, mais firme para viver o restante dessa semana e, sem dúvida nenhuma, encontrar Jesus o mais breve possível. Eu também quero cumprimentar os nossos amigos que nos acompanham aí pela internet, que estão nos assistindo, quer seja onde você estiver. Sinta-se em casa também, receba aí o nosso abraço caloroso também para você. Ok, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. A gente vai ler hoje o primeiro texto que a gente vai ler, Efésios 6,16. Abra sua Bíblia em Efésios 6,16 e deixe ela aí por enquanto. Nós vamos ler mais alguns textos, mas esse vai ser o primeiro. Efésios 6, verso 16. Efésios capítulo 6, deixa ela aberto aí. E eu gostaria de fazer uma pequena oração, pedindo a bênção de Deus sobre o estudo também que a gente vai fazer nessa noite. Pode ser? Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por ter nos trazido à Tua casa. Obrigado, Senhor, porque a quarta-feira se apresenta como uma espécie de oásis no meio da semana, onde nós podemos ter um tempo para respirar, Senhor Deus, um ar diferente na Tua casa, onde nós podemos ver os nossos irmãos, ter esse momento tão gostoso de oração, esse momento silente, Senhor Deus, onde a gente consegue ouvir o Teu Espírito Santo. E agora, quando vamos estudar a Bíblia, Senhor Deus, pensarmos nas coisas espirituais, que o Senhor possa, de alguma forma, falar, traduzir algo que nós precisamos. Porque o Espírito Santo é esse tradutor que consegue, de uma palavra, dar vários significados. Então, Senhor Deus, fala. E usa também, Senhor Deus, o fraco instrumento, para que, de alguma forma, possa ser vaso de bênção. São as bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu perguntar para você como que foi o seu feriado. Bom? Legal? Conseguiram descansar um pouquinho? Feriado longo, né? A gente está aí desde sexta-feira respirando esse ar diferente do feriado. E lógico que ele não é um feriado assim tão legal para um cristão. É bom pelo descanso, mas o motivo dele não é tão legal, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, tanta promiscuidade, tanta violência, desastres, e a lista é grande, né, de coisas ruins. E são dias que não se fala quase em outra coisa a não ser no carnaval, né, a não ser na festa da carne. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que eu descobri através de um programa que teve também, de um evento que teve nesses dias, um evento também, um grande evento internacional que teve nesses dias, que não foi carnaval. O mundo inteiro, na verdade, praticamente comemora e aproveita esses dias para fazer a festa do carnaval. Mas a gente teve no domingo à noite, a festa de entrega do Oscar 2017. Eu não sei quantos de vocês ficaram sabendo, ouviram notícias, mas esse é um evento, acontece todos os anos, e ele premia os filmes que tiveram destaque no ano anterior. E a gente teve no domingo à noite ali esse evento que premiou os filmes que foram destaque, que foram produzidos no ano de 2016 e agora final de 2016, e a gente tem eles aqui, teve aí a premiação dos destaques. Por que eu estou falando dele? Por que me chamou a atenção? Porque a gente teve um filme em especial que é muito, mas muito importante, digamos assim, e significativo até para o povo adventista. Você talvez já ouviu falar desse filme. Chama-se aí Até o Último Homem. Ouviram falar já? A gente tem um slide, deixa eu colocar aqui o cartaz desse filme. É esse filme aqui, esse é o cartaz dele. E no Oscar, ele foi indicado para ganhar 6 prêmios. Nada mais, nada menos do que 6 prêmios. O autor desse filme, desse longa-metragem, um filme são vários minutos de produção intensa, é o Mel Gibson, que já fez aquele outro filme também religioso, cristão, A Paixão de Cristo, como vocês lembram. Não estou fazendo propaganda dele aqui,
mas acho que alguns filmes dele são bons. E esse, então, conta a história de Desmond Doss, que era um adventista. Ele morreu no ano de 2006, com cerca de 80 anos de idade. E quando ele estava ali na sua juventude, ele foi levado para a Segunda Guerra Mundial. Então ele foi um herói de guerra, que recebeu um dos prêmios mais importantes, direto das mãos de um presidente dos Estados Unidos, por ter feito um ato heróico. E pela história de vida dele, pelas coisas que aconteceram. O filme foi indicado a 6 Oscars e ganhou 2 desses 6 Oscars. Realmente a história é impressionante, porque ele é diferente daqueles heróis de guerra. Geralmente os heróis de guerra, eles matam muita gente, eles são aqueles homens durões que, massacram muita gente. Mas o Desmond Doss é diferente disso. Quando ele entrou no exército, quando ele precisou se alistar para defender o seu país, ele tomou uma decisão muito difícil, de viver as suas crenças, a sua fé no campo de batalha, no meio de uma guerra, que foi uma das maiores guerras da história, a Segunda Guerra Mundial. Não tocar em arma. Ele tomou a decisão de não pegar arma, de não ir para o combate, para matar uma pessoa. Ele disse, eu vou encarar a guerra de forma diferente, eu vou para salvar pessoas. E ele também disse para o capitão dele, olha, eu não pego em armas, eu posso até ir, eu vou participar, mas eu não pego em armas e eu também não trabalho no sábado. No sábado eu vou ficar adorando o Senhor. E ele foi taxativo, duro, e aí a história se desenrola. É uma história tremenda. Tem um livro, inclusive, que a esposa dele, que também é adventista, escreveu, que chama-se O Soldado Desarmado. Também conta a história dele. Isso não foi publicado quando ele estava em vida ainda, porque ele tinha uma resistência quanto a isso. Mas depois que ele morreu, o interesse na história dele, no heroísmo dele, foi muito grande. De fato, guerra sempre mexe com a gente. Quando a gente pensa em guerra, a gente já pensa lá nos Estados Unidos, que se envolveram em muitas guerras ao longo da história. A Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram aí protagonistas, e a guerra sempre massacrou nações. Gera senso de insegurança. Eu tenho um amigo meu, que ele é de um país da África, onde ele passou por uma guerra, e ele assim descreve a guerra, vem as lembranças, chora, a insegurança que dá, você não sabe o que vai acontecer, bombas explodindo. E geralmente a guerra, ela mexe então com a estrutura de um país, com a estrutura das pessoas, não só física, destrói tudo, mata muita gente, mas também emocional, abala o coração das pessoas, a estrutura psicológica, a insegurança gerada daquilo é muito grande, o senso de que você é impotente diante da guerra também é muito grande. E sempre nesse contexto surgem heróis, pessoas que oferecem aí esperança e inspiração. E algumas pessoas inteligentes na época da Segunda Guerra Mundial inventaram aí alguns personagens que se transformaram depois em personagens de histórias em quadrinho e também em filmes. Talvez o personagem mais conhecido, que surgiu do contexto das guerras, criado exatamente para oferecer segurança, para oferecer esperança e até inspiração para as pessoas, em especial os Estados Unidos, que passaram por muitas guerras, participaram de muitas guerras, foi esse personagem aí, o Capitão América. Com certeza os filhos, os adolescentes, os mais jovens conhecem muito bem, tem filmes, tem livros, histórias em quadrinho. E esse foi um personagem criado, literalmente criado a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir de lá, ele começou a aparecer nas histórias em quadrinho. E ele foi criado justamente para ser um herói da nação, para promover a nação. Também para oferecer um pouco de esperança para as pessoas, um pouquinho de segurança, existe uma solução, mesmo sendo um personagem fictício, ele gerou esse clima de segurança ou até de esperança, para oferecer algo em que as pessoas poderiam se apegar numa época difícil, e o personagem se destaca pela força brutal que ele tem, a coragem, a honestidade, alguns valores até interessantes, mas ele é um herói que destrói tudo que vê pela frente, e entre as armas principais dele
Como destaque, ele tem ali o grande escudo. Ele tem o escudo do Capitão América, que é o escudo indestrutível. Com esse escudo ele enfrenta todas as batalhas. Não há nada que resista a esse escudo. Com ele vence qualquer desafio, qualquer arma. Não é palho para ele com esse escudo. E com isso ele se transforma numa verdadeira máquina de guerra para defender o país. Então, dentro desse contexto de guerra também, aparece a história do Desmond Doss, que é o nosso personagem de hoje. Agora, com apenas algumas diferenças, né? Em primeiro lugar, o Capitão América, para quem criou ele, era um personagem corajoso. Um personagem que destruía tudo que vinha pela frente, uma máquina de guerra. Já o nosso personagem aí, o Desmond Doss, para muitos ele era um covarde. Alguém que não merecia crédito nenhum, porque ele disse, olha, eu não pego em armas. Como assim ir para uma guerra sem pegar em armas? Para muitos ele não passava de um covarde, porque ele, para alguns, tinha medo de pegar uma arma e de ir para o combate. Diziam, você vai ficar lá escondido nos cantos, por isso que você não quer pegar em armas. Então aí tem um contraste grande desses heróis comuns de guerra, né? Como o Capitão América, Desmond Doss, para muitos, na época, não passava de um covarde, alguém que estava se escondendo. Mas tem uma segunda grande diferença. Esse personagem aí de filmes e histórias em quadrinhos, Capitão América, não passa de uma ficção. Algo criado, que não existe, só é fruto do imaginário humano. Agora, o nosso personagem de hoje, ele é real, ele existiu. E Deus concedeu a ele que ele voltasse da guerra e que ele se transformasse depois, que ele vivesse até seus 80 anos de vida, se transformando de fato num herói de verdade. Agora vamos conhecer um pouquinho esse Desmond Doss. Ele nasceu num lar adventista lá nos Estados Unidos e quando ele era bem pequeno, seu pai levava ele para os cultos, ele levava sempre o pai para a igreja. Ele recebeu de presente um quadro com os 10 mandamentos. E nesse quadro tinha lá os 10 mandamentos, e ao lado dos 10 mandamentos, de cada mandamento tinha uma ilustração, representando aquele mandamento. Então, ele conta, esse rapaz, Desmond Doss, que quando ele era jovenzinho, ele ficou impactado quando ele recebeu esse quadro. E, em especial, o 6º mandamento impactou ele. Vocês lembram qual que é o 6º mandamento? Deixa eu fazer um teste com vocês aqui. Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Impactou ele. Ele viu ali uma figura, e aquela figura chamou muita atenção dele. A figura que representava o 6º mandamento, não matarás, era o Caim matando o Abel. Ele segurava um pedaço de uma madeira, e ele estava ali prestes a assassinar o irmão. O Desmond Doss, ele olhava para aquela cena e ele não conseguia entender como pode um irmão matar outro irmão. Nós somos todos iguais, como as pessoas fazem isso? Como assim alguém matar outra pessoa e um irmão? E aquilo marcou muito fundo na vida dele, foi muito impactante. Ele cresceu, se transformou num bom cristão, se transformou aí num cristão fiel. E quando aconteceu então a guerra, ele foi chamado para defender o seu país. Como eu contei, ele decidiu ir para a guerra, achou que aquilo seria um privilégio, servir a nação, defender a nação, se posicionou, não teve medo de se posicionar, mas foi muito claro, porque ele sabia que lá ele seria provado, a fé dele seria provada. E ele foi muito claro, disse, olha, é o seguinte, eu vou para a guerra, mas eu não vou trabalhar no sábado, esse mandamento eu não abro mão. E eu também não vou pegar em arma, não vou para matar, eu vou para salvar as pessoas. Lógico que isso foi um problema, porque ele foi ridicularizado. A história conta que ele apanhou dos colegas. A história conta que ele foi perseguido nos treinamentos. Foi preso por faltar em treinamentos no sábado. Foi preso por querer fazer o certo. Mas, graças à persistência dele, ele conseguiu aí se tornar um paramédico. E ele conseguiu uma vaga em um pelotão para ir numa batalha no Japão como paramédico do pelotão dele, entre outros colegas. E aí foi que ele ficou consagrado como um herói, numa batalha que aconteceu em Okinawa. E uma pessoa que estava lá, que conheceu o Doss, deixou registrado, quase como se fosse um diário de bordo de alguns feitos
do Desmond Doss nessa guerra. Eu quero contar para vocês aqui pelo menos 4 fatos que aconteceram na guerra envolvendo esse personagem. Diz aqui que ele era um socorrista do 1º batalhão quando atacaram em uma escarpa vertical de 120 metros de altura. Quando nossas tropas chegaram ao topo, foram alvejadas pelo fogo pesado e concentrado da artilharia, morteiros e metralhadoras. 75 homens foram alvejados. Os outros recuaram. O soldado Doss se recusou a se abrigar e permaneceu na área sobre fogo cruzado com os feridos. Ele carregou todos os 75, descendo-os por aquela escarpa vertical numa maca, presa em uma corda, durante a madrugada, enquanto estava entre fogo no meio dos seus inimigos. Fez isso durante 4 horas sozinho, enquanto todos os colegas dele de guerra fugiram, procuraram abrigo. Ele enfrentou o fogo inimigo para salvar, descer um a um desses 75 homens que estavam ali feridos. No dia 2 de maio, ele se expôs a fogo pesado de rifle e morteiro para resgatar um homem ferido a 200 metros do campo inimigo. 2 dias depois, ele cuidou 4 homens que sofreram lacerações atacando uma caverna fortemente defendida. Ele avançou por uma chuva de granadas até 8 metros das forças inimigas na boca da caverna, onde tratou das feridas dos soldados e fez 4 viagens para evacuá-los com segurança. No dia 5 de maio, ele, sem hesitar, atravessou o fogo e artilharia e armas dos inimigos para cuidar de um oficial ferido. Ele aplicou bandagens, moveu o paciente de uma posição difícil, aplicou o plasma enquanto fogo e artilharia caíam em volta. No mesmo dia, quando um americano estava severamente ferido por tiros vindo de uma caverna, o soldado Doss rastejou até ele, onde ele havia sido atingido a 25 metros da posição inimiga. Cuidou do soldado, carregou ele por 100 metros para uma posição mais segura, o tempo todo exposto a fogo inimigo. No dia 21 de maio, em um ataque noturno, em uma posição elevada, próxima a Shuri, ele permaneceu em território exposto. O resto de sua companhia correu para se abrigar, ignorando o risco de ser alvejado pelo inimigo e confundido com um batedor por seus colegas. Ele percorreu o campo de batalha cuidando dos feridos. Em vez de chamar por socorro médico, ele cuidou de todos os feridos e por 5 horas, até que os soldados voltassem para resgatá-los. Diz que, enquanto ele estava ali aguardando, ele recebeu um tiro também no braço que fez ali algumas fraturas expostas. Ele pegou um pedaço de uma arma, e foi a primeira vez que ele pegou uma arma na mão e tirou ali a coronha da arma, fez uma espécie de apoio para amarrar o braço dele ali, que estava fraturado, e mesmo assim, com o braço fraturado, ele carregou seus amigos de volta para a segurança. Bom, enfim, são muitos relatos de feitos corajosos desse homem sem uma arma na mão, no meio de fogo cruzado, quase que na presença dos inimigos, salvando inclusive inimigos, no meio de uma guerra brutal. Dizem aí os escritos que ele salvou mais de 50 pessoas da morte certa sozinho, em um único dia, enquanto todos os amigos bateram em retirada. De fato, a história dele é fantástica. A gente poderia falar sobre ela por muito tempo. Mas eu fiquei pensando assim, como pode um homem ir para uma guerra e mesmo no meio de fogo cruzado, não ter medo de enfrentar as pessoas para salvar, inclusive os inimigos? Como que alguém em sã consciência vai para um lugar assim e se coloca nessa situação? Porque não foi fácil a vida dele até o momento em que as pessoas começaram a reconhecer ele. Até esse momento de heroísmo. Bom, a única semelhança que eu consigo encontrar entre o Desmond Doss e o personagem fictício aí, o Capitão América, é que eles tinham um escudo. Não é possível. Esse homem não tinha arma na mão, mas ele tinha um escudo. Ele tinha algo que fazia ele ter coragem de agir onde ninguém agia, de fazer o que ninguém fazia, de ser inabalável
diante das circunstâncias, da guerra, das circunstâncias negativas, do risco, ele tinha um escudo também. Qual era o escudo que esse homem usava? Que ele tinha? Eu queria conversar com você sobre isso, né? De fato, ele não era um super-humano. Pelo contrário, ele era uma pessoa normal. Mas ele tinha um escudo indestrutível, assim como o Capitão América. Agora ele tinha de verdade. Por isso eu quero agora ler o texto que a gente abriu no comecinho. Efésios 6, verso 16. Que escudo é esse? E o detalhe é o seguinte. A gente contou aqui um pouquinho dessa história para chegar agora em você. Para chegar agora em mim. Eu e você não estamos numa guerra mundial. Não estamos num campo de batalha. Eu e você não estamos enfrentando um exército inimigo, assim, de fato, como esse soldado aí, Desmond Doss, enfrentou. Mas nós também estamos numa guerra. Não estamos numa guerra como ele esteve, mas estamos numa guerra um pouco diferente, que é uma guerra cósmica, uma guerra espiritual. Um grande conflito. A Bíblia apresenta esse grande conflito em que nós estamos inseridos. A vida dele virou um filme, sabe? Talvez aqui nenhum de nós vai ter essa oportunidade de ter um filme da nossa vida, mas eu queria dizer para vocês que a gente também é filmado. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que nós somos espetáculos ao mundo. Então nós também somos observados. Estamos numa guerra, diferente do que a guerra que ele esteve, é verdade, mas estamos numa guerra. E ainda em proporção maior, porque essa é uma guerra que abrange todo o universo. Abrange duas forças, as grandes duas forças, o bem e o mal. E eu e você também precisamos tomar a nossa decisão, ou seja, precisamos nos colocar de um lado dessa guerra, nos posicionar. Nós também estamos sendo observados. Somos espetáculos para o outro mundo. E nós também podemos decidir que tipo de filme vai ser a nossa história, vai ser a nossa vida. Se nós vamos ser como os covardes ou se nós também seremos heróis. E nesse grande filme da vida, nós precisamos entender que estamos em guerra, precisamos nos posicionar e precisamos também decidir se seremos coadjuvantes, covardes ou heróis. Assim como aconteceu com a vida desse camarada que virou filme e que hoje é uma inspiração para muita gente. Aí vem a pergunta. Vem o ponto aqui que eu queria conversar com vocês, para nós irmos agora para a metade final. Como fazer para sermos vitoriosos nessa batalha que nós estamos inseridos, do grande conflito? Como nós podemos ser heróis nessa batalha? A gente também precisa do escudo que o Desmond Doss usou. Ele utilizou um escudo indestrutível. E com ele foi vitorioso. E nós precisamos desse escudo para sermos vitoriosos também. Que escudo é esse? Efésios 6, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, queridos, a Bíblia está dizendo que nós temos um escudo. Esse é o escudo que esse personagem, Desmond Doss, utilizou. E esse é a arma, a grande arma, para que a gente possa também, nessa batalha que nós estamos inseridos todos os dias, a cada momento agora, aí na sua mente, para que nós possamos ser vitoriosos, também precisamos do escudo da fé. O escudo indestrutível do cristão é o escudo da fé. Com ele nós podemos vencer qualquer batalha contra o inimigo. Com ele nós podemos ser heróis. Eu queria ler com vocês agora um outro texto, Hebreus 11. Hebreus ele vai falar para a gente aqui um pouquinho sobre esse escudo da fé, do que ele é capaz. Olha só, esse texto eu gosto muito. Na verdade, o capítulo inteiro de Hebreus fala sobre a fé. Fala sobre esse escudo que nós precisamos utilizar também. Mas eu quero ler a partir do versículo 32 aqui, que é a conclusão de Paulo sobre a fé, onde ele faz aqui uma declaração interessante do poder desse escudo.
E que mais direi? Verso 32, Hebreus 11, 32. Certamente me faltará o tempo necessário para proferir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Verso 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos altos da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a fé, queridos, é um escudo poderoso que pode nos dar as maiores vitórias. A gente costuma dizer que fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Eu concordo com isso, esse é um texto bíblico, mas é um pouco vago quando a gente junta o que a Bíblia fala sobre a fé. A gente tem uma definição assim um pouco mais prática, e eu entendo que fé, presta atenção, é a certeza absoluta da existência de Deus e da graça de Jesus. É uma certeza nessa existência e nessa graça que me leva a agir pelo que é certo, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis e que haja alto risco envolvido. Entende? Fé, então, é uma certeza, é a certeza da existência de Deus. Eu creio na existência de Deus, na existência da graça de Jesus a tal ponto que aquilo me leva a agir pelo que é certo, pelo que Deus quer. Fazer as coisas que Deus pede, viver do jeito que Ele quer que eu viva, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, e mesmo quando existe risco. E isso é fé, e por isso esse escudo é tão importante. Porque nós estamos numa guerra, onde o inimigo todos os dias tenta destruir a nossa salvação, tenta nos afastar de Deus, utiliza-se de meios para derrotar a gente. Mas com esse escudo indestrutível, nós sempre, pela certeza da existência de Deus, vamos agir pelo que é certo, ainda que isso ofereça risco. E esse escudo vai nos dar vitória, porque quando nós abraçamos esse escudo, nós nos ligamos ao Deus sem limites, que pode, resolver qualquer situação, que pode agir poderosamente diante de qualquer circunstância. Isso é fé. Quer ver um exemplo? A gente tem muitos exemplos na Bíblia. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi pela fé que o Sadraque, o Mesaque e Abednego, eles não tiveram medo da fornalha. Foi pela fé, foi pela certeza da existência de Deus, que eles não se ajoelharam diante daquela estátua. Foi pela fé, na graça de Cristo, que eles não tiveram medo de morrer, de ir para a fornalha, porque se eles morressem, eles iriam ser salvos no futuro, iriam ressuscitar, o Messias iria salvar eles. Foi pela fé que eles não tiveram medo do risco, agiram pelo que era certo. É tão legal assim a história deles, porque o rei faz um desafio simples, o Nabucodonosor. Vocês vão agora adorar a estátua aí que sou eu. Se ajoelhem. E o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles simplesmente não se ajoelham. Porque eles sabem o que deve ser feito, eles creem na existência de Deus. Mas isso envolvia risco.
O rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era amigo deles e diz, olha, é o seguinte, eu sei que vocês talvez não pensaram muito bem, então eu vou dar mais uma chance para vocês aí. Eu vou tocar de novo e vocês se ajoelham, tá? Foi pela fé que eles assumiram o risco, pelo que era certo. Rei, é o seguinte, você pode até tocar aí a harpa de novo, mas fica sabendo de uma coisa, nós não vamos nos ajoelhar. E se você quiser mandar a gente para a fornalha, e Deus quiser que a gente vai, não tem problema. Olha a fé. Assumido o risco pelo que se é certo. A gente vai, pode acender a fornalha. E se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar. Mas não importa. Indo ou não indo para a fornalha, a gente vai ficar de pé. Isso não é fé? E vocês conhecem a história. Tinha gente observando. Nós estamos observando, conhecemos a história. A história deles virou filme para nós. Porque a gente conhece, a gente sabe o que se passou lá. Eles se transformaram em heróis. Eles venceram o inimigo. Honraram o nome de Deus. Porque usaram o forte escudo da fé. E eu e você precisamos também usar esse forte escudo da fé. No nosso dia a dia. Na nossa vida, na batalha que nós enfrentamos todos os dias entre o bem e o mal. Se você fizer isso, lembra, a tua vida é um filme. Você também vai ser um herói. Talvez não para o mundo, mas para Deus você vai ser um herói. E Deus quer heróis. Deus está em busca de heróis. Não se fazem mais heróis como antigamente. Deus quer heróis. Agora vamos entender um aspecto importante também. Pastor, como eu faço para ter esse escudo? Como eu posso desenvolver esse escudo na minha vida? E eu quero terminar dando 3 dicas importantes para você desenvolver esse escudo na tua fé. Ou melhor, esse escudo da fé na sua vida. A primeira dica, queridos, você vai encontrar aí em Romanos 10, 17. Abra sua Bíblia. Romanos 10, 17. A fé precisa ser alicerçada no conhecimento da palavra de Deus. Essa é a primeira dica. Você quer ter uma fé inabalável? Você quer ser um herói da fé? No filme da vida, no espetáculo que a tua vida é para os outros mundos e para as sucessivas gerações que virão? Você quer também vencer os dardos inflamados do inimigo? Você precisa alicerçar a sua fé no conhecimento da palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz o seguinte. O que diz lá? Todos encontraram? E assim a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Em outras versões, você vai entender e vai talvez dizer na tua Bíblia que a fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Pelo ouvir a pregação, por estudar, por compreender, por se aprofundar no conhecimento bíblico. Uma casa, para que ela não desabe, ela precisa de um fundamento, de um alicerce. E para que a sua fé seja forte, para que ela vença, para que esse escudo te dê a vitória sobre os dardos inflamados do inimigo, você precisa alicerçar a sua fé na palavra de Deus, no estudo da Bíblia, no conhecimento profundo da Bíblia. Lá em Mateus 4, 1 a 11, eu vou citar aqui, mas não vou ler. A gente tem a tentação de Jesus. Vocês lembram desse episódio na Bíblia? Jesus enfrentou Satanás cara a cara. E Satanás operou ali algumas tentações. Tentou derrubar Jesus. Tentou abalar a fé de Jesus. Jesus, é o seguinte, você está 40 dias sem comer, come aí esse pão. Faz esse pão, essa pedra se transformar em pão. Você não é Deus? Como que Jesus respondeu à aprovação? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, mas o inimigo não fica assim para trás, não. Ele utiliza a Bíblia também para enganar, para fazer aí as suas artimanhas serem mais, parecidas com a verdade. E ele tentou Jesus agora uma segunda vez utilizando a Bíblia. Ah, Jesus, vem aqui, se joga daqui de cima porque os anjos vão te pegar. Ah, você disse que está escrito que se você se jogar, os teus anjos vão te proteger. Veja, o diabo utilizou a Bíblia também para tentar enrolar Jesus. Tirou o texto fora do contexto, ele é especialista nisso.
E se Jesus soubesse apenas alguns versinhos de cor, alguns salminhos de cor, ele teria caído. Mas ele sabia que o inimigo estava citando Salmos 91. E que aquele texto estava fora do contexto, não era isso que o texto queria dizer. Jesus conhecia a teologia, as doutrinas profundamente. E ele disse, peraí, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu com a palavra, com a Bíblia, com o conhecimento. E eu e você também precisamos nos aprofundar, termos um conhecimento sólido da palavra de Deus. Para que quando vier as sugestões, as tentações, as provações, a gente possa agir com base, possa agir com princípio, sabendo o que está fazendo. Agir de acordo com o assim diz o Senhor. Está entendendo? Essa é a primeira dica. Você tem que alicerçar a tua fé no conhecimento da palavra de Deus. Sabe que Jesus, quando pregou o Sermão da Montanha, ele disse lá no finalzinho, que aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, eles são comparados como um homem sábio que que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva veio, a tempestade veio, mas a casa ficou, porque ela era construída sobre a rocha. Ou seja, queridos, para você ter uma fé inabalável em Deus, para você ter esse escudo indestrutível da fé, você precisa ter a sua fé alicerçada no conhecimento da palavra de Deus. Agora a segunda dica, você precisa também, João 15, nós vamos extrair a segunda dica de João 15. Você precisa alimentar a sua fé por uma íntima ligação com Jesus. Lógico, para que uma pessoa tenha força, vitalidade para enfrentar as lutas do dia a dia, ela precisa estar bem alimentada, ok? Precisamos nos alimentar bem. Tem que ter um alicerce, mas tem que se alimentar. Tem que buscar forças cada dia. Pensa comigo, se você come hoje, você vai ter força para o dia de hoje. Mas se você não comer amanhã, a comida de hoje não vale para amanhã. Você precisa se alimentar todos os dias. E um alimento balanceado. Esse capítulo aí eu não vou ler. Do verso 1 até o verso 7, é bem conhecido. Jesus ele usa uma parábola para explicar isso. Ele usa aí uma alegoria, né? um símbolo. Ele usa o símbolo da videira. Ele diz assim, olha, é o seguinte, vocês são os ramos, certo? Da videira do meu pai. E eu sou o agricultor. Você precisa estar ligado à videira que é Deus, para que você possa produzir frutos. Para o ramo que está ligado à videira, é natural produzir frutos. O ramo que está, sugando energia, vitalidade, alimento da videira, que tem raiz profunda, ele naturalmente produz. Mas o ramo que não produz, ele é cortado, ele seca, ele morre e acaba não produzindo frutos. Então, esse texto que eu acabei de apresentar, João capítulo 15, do 1 a 7, repete pelo menos 7 vezes a palavra permanecer. Nós precisamos nos alimentar. Permanecer não é algo esporádico, é algo cotidiano, todos os dias, a cada manhã, na primeira hora do dia, não é isso que a gente está fazendo nas 40 madrugadas? Buscando a Deus, orando, caminhando, conversando, ouvindo a voz dele. Não é só um conhecimento profundo, intelectual, mas é, uma amizade, é desenvolver uma amizade, é caminhar com ele a cada dia, é estar caminhando e estar aqui, em comunicação com Deus. Isso é estar ligado à videira. Se eu alimentar a minha vida espiritual assim, naturalmente eu vou produzir frutos. A fé naturalmente vai ficar firme, forte, inabalável. Porque eu estou do lado de Deus, eu estou ligado a Ele. Percebe? E agora vem uma terceira e última dica para você desenvolver a sua fé. Para você deixar o seu escudo firme e forte. A fé também precisa ser exercitada nas pequenas coisas. Você precisa ter alicerce, você precisa ter alimento,
sabe? Você precisa se alimentar a sua fé, mas você também tem que exercitar a sua fé. A fé na Bíblia é algo prático que você faz, é algo que você, sabe, vive no dia a dia. Então, você precisa aprender a praticar nas pequenas coisas. Alguns pensam assim, quando vier perseguição eu vou ser fiel, eu vou ter fé, eu vou vencer. Mas a própria Bíblia diz o seguinte, Jesus ele fala o seguinte, lá em Mateus 25, verso 21, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Veja só, e eu quero ler esse texto para a gente finalizar a nossa mensagem dessa noite, mais 2 textos para a gente terminar. 1 Samuel 17, verso 37. Olha só que interessante esse texto. Eu gosto desse texto, porque ele ensina e ele dá base para mim falar isso para vocês. A fé precisa ser exercitada nas pequenas coisas. 1 Samuel 17, verso 37. Vocês estão achando aí, pessoal? Use a tua Bíblia, não deixa ela só do lado. 1 Samuel 7, 17, verso 37. Esse texto conta a história de Davi. O momento em que ele desafiou ou que ele resolveu lutar contra o gigante Golias. Todo mundo tremendo de medo do tal do Golias, né? Todo mundo se escondendo do Golias. Aí vem um baixinho, Davi, um garoto de 17 anos de idade. Por volta disso, um pouquinho mais nessa ocasião. E ele diz, eu vou derrubar esse gigante, eu vou vencer esse gigante. E a gente admira a fé de Davi. Mas olha só que interessante, ele faz uma afirmação. Ali no versículo 17, 10, verso 17. Desculpem, 17, verso 37. Ele diz assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras de um leão e das garras do urso. O Senhor me livrou deles, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Sabe, eu posso vencer esse gigante, porque eu já venci um leão, e porque eu já venci eu já venci um urso, já venci um leão, já venci um urso. Eu posso vencer esse gigante também. Quando a gente é fiel nas pequenas coisas, quando a gente exercita a nossa fé no dia a dia, em pequenos momentos, tá certo que vencer um urso e um leão não é tão pequeno assim, né? Mas perto do gigante era pequeno. Quando a gente decide viver a nossa fé, exercitar em pequenas coisas, nas grandes nós também vamos vencer. Por isso Jesus disse, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. E eu lembro quando eu era pequeno, por exemplo, tinha aí meus 10 anos de idade, minha mãe ela tinha um costume de, toda vez que ela saía para o trabalho, ela escrevia uma lista de tarefas e colava assim na geladeira. E estava lá a lista de tarefas. Varrer a casa, lavar a louça, fazer isso, fazer aquilo. Uma tarefa, uma lista de dever que a gente tinha que cumprir. E quando ela chegava, tinha que estar tudo prontinho. Eu lembro que às vezes ela pregava uma peça na gente. Ela costumava chegar do trabalho em torno de 6 horas da tarde. E ela chegava lá pelas 2 horas da tarde sem avisar. Só para pegar a gente de surpresa. Eu e minha irmã. E eu e minha irmã, que já sabia o horário que a mãe chegava, 6 horas da tarde, a gente fazia como o trabalho da casa? A gente ficava até as 5:30 jogando bola, assistindo televisão, fazendo bagunça. Quando chegava às 5:30, a gente dizia, e agora? A mãe está chegando, vamos correr arrumar a casa. E aí era aquela correria, aquela loucura, colocando sujeira para baixo do tapete e tal, né? E aí a mãe de vez em quando aprontava a peça de chegar 2 horas da tarde. Agora imagina quando a mãe chegava 2 horas da tarde, como que era a cena. Era um desespero. A mãe, o ônibus encostava assim na esquina, a mãe descia, a gente olhava. A casa dava uma bagunça. Não dava tempo mais de correr para arrumar. Quando a mãe chegava, ela pegava uma varinha e era surra. Mais surra mesmo. E ela dizia assim, Adriano, é o seguinte, querer é poder, mas só depois do dever. Você pode até brincar, mas primeiro faça o teu dever. E aquilo marcou assim na minha vida, tão grande, aquela pequena lição.
E isso tem me ajudado em grandes coisas. Por exemplo, eu estava fazendo agora o 3º ano de teologia, que é um estágio muito importante que define o nosso chamado. E eu vim aqui para Curitiba, num projeto aqui no bairro Fernando de Noronha. E eu lembro que o pastor evangelista, que estava cuidando da gente como professor naquela ocasião, ele dava a tarefa e dizia, depois da tarefa vocês estão livres para vocês fazerem o que vocês quiserem. E alguns amigos deixavam a tarefa por último. Mas sabe o que eu lembrava? Eu lembrava lá da minha mãe lá atrás. Querer ou poder, mas só depois? Aí eu começava a fazer minha tarefa. Depois que eu terminava, eu saía. E sabe o que aconteceu? No final, o evangelista de 12 teologandos disse, olha, eu quero chamar você e você. Vocês dois vão trabalhar aqui. E alguns colegas meus nem receberam o chamado. E eu disse, olha, aquela liçãozinha que a mamãe me ensinou lá atrás, valeu a pena agora. Quando a gente é fiel em pequenas coisas, no futuro, nas grandes, nós vamos ser fiéis também. Então, exercite a sua fé. Utilize ela. E sabe, queridos, o que eu quero dizer? Nas pequenas coisas. É às vezes numa ligação que a gente recebe e a gente é tentado a falar alguma mentira, porque a pessoa aqui não está vendo. É às vezes quando a gente está sozinho na frente de um computador e ninguém está espiando. É quando o patrão diz, olha, vem nesse sábado aqui trabalhar 1 hora só, não tem problema. Depois eu não vou te chamar mais. São pequenas concessões, são pequenas coisinhas que quando a gente decide ser fiel nisso, lá na frente a gente vai ser fiel. Salomão diz assim, ó, que as raposinhas é que devastam os vinhedos. São os pequenos detalhes, as pequenas concessões aqui e ali que destroem a nossa fé. Queridos, em resumo, nós estamos numa batalha também, entre o bem e o mal. Nós estamos numa luta cósmica. Nossa vida está sendo observada. Nossa vida também é um filme. E para que eu e você sejamos vitoriosos diante dessa luta entre o bem e o mal, para que o inimigo não tenha poder sobre nós e nos destrua, para que a gente possa construir um belo filme ao lado de Jesus, nós também precisamos desse escudo da fé. E para a gente ter esse escudo da fé, a gente precisa alicerçar a nossa fé na palavra de Deus. A gente precisa alimentar a nossa fé, ligando-se intimamente a Jesus. E a gente precisa exercitar a nossa fé, sendo fiel nas pequenas coisas. Eu não sei como que está a tua vida hoje. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite que está passando por um momento muito duro, que está passando por uma violenta tempestade. Quem sabe alguém que está enfrentando uma situação muito difícil, uma batalha de verdade, e não vê quase solução. Quem sabe você está no meio da tempestade. Você precisa do escudo da fé. Crer na existência de um Deus poderoso, que há de se levantar, permanecer fiel pelo que é firme, pelo que é reto, agir mesmo que tenha risco. Quem sabe a tua fé está sendo testada e provada nesse momento. Quem sabe eu estou falando com alguém essa noite que está passando por uma tribulação. E eu queria dizer o seguinte, você é espetáculo. Deus está à procura de novos heróis. A sua história está sendo anotada, a sua vida está sendo vista. Você pode vencer. Você só precisa abraçar-se a esse escudo, o escudo da fé, que vai te ligar a Deus, o Deus sem limites. Você vai vencer. Deus vai se levantar. Mas você precisa permanecer firme pelo que é reto, mesmo que haja risco. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui nessa noite que já fracassou. Precisava de fé, mas cedeu. Não conseguiu ser firme. Fica tranquilo. Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo o seguinte: eu estou aqui para a gente começar de novo. A batalha ainda não terminou. Quem sabe você está olhando para mim dizendo: ah, pastor, eu não estou passando por prova, está tudo certo na minha vida, está tudo tranquilo. Eu queria dizer o seguinte para você, que isso é só questão de tempo. As batalhas vão surgir, a luta vai se intensificar.
E você precisa do escudo da fé para vencer esse inimigo, para se transformar num herói. Esse é o alicerce do conhecimento da palavra de Deus que vai fortalecer a tua fé. É estar ligado a Jesus que vai te fortalecer. E é exercitando a sua fé nas pequenas decisões. Muito bem, meu amigo, e eu faço a última pergunta. Do que você é feito? Do que a tua fé é feita? De ouro ou de palha? Você vai fazer como centenas de pessoas que se ajoelharam diante da estátua lá naquela ocasião dos 3 amigos de Daniel? Ou você vai fazer como os 3 amigos de Daniel? Você vai ficar firme com a sua fé como fez o soldado Desmond Doss? Ou você vai se abalar? Que Deus te dê uma fé firme e bem estabelecida, bem alimentada, bem exercitada, para ser um vitorioso e um herói de Jesus. Amém? Quantos de vocês gostariam de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor aumente a minha fé. Eu quero que o Senhor me dê uma fé firme, inabalável, para eu poder suportar essa situação que eu estou vivendo, ou para eu poder vencer aquilo que está por diante, ou se eu errei no passado, começar de novo. Quantos gostariam dessa fé inabalável? Que Deus abençoe. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo a Deus por essa fé, clamando a Ele para que Ele se levante. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus. Pai querido, aqui estamos nós na Tua igreja, na Tua casa. E se a gente veio para cá, Senhor, é porque o Senhor queria falar algo para nós. Pois bem, Senhor Deus, a mensagem é muito simples. Esse homem, Senhor Deus, Desmond Doss, um ser humano como nós. Alguém, Senhor Deus, fraco, que foi tido como covarde pelos inimigos, ou até pelos amigos. Um ser humano, Senhor Deus, de carne e osso, mas que tinha uma fé firme, fundamentada, alimentada e exercitada no Senhor. Ele se transformou num herói, Senhor Deus. Eu tenho certeza que não só para ser um filme bonito, para ser Senhor Deus, um livro, mas também nos livros dos céus. De fato, nós também estamos diante de uma batalha. Estamos também aí, Senhor Deus, na luta da vida, entre 2 forças que batalham ao nosso redor. Nós somos chamados a nos posicionar. E o Senhor viu as mãos, nós queremos estar do seu lado. E Senhor, nós queremos ser vitoriosos, queremos ter uma fé inabalável também. E clamamos para que o Senhor fortaleça as nossas mãos fracas. Quando nós tropeçarmos, que o Senhor nos coloque de pé. E eu clamo em especial por essas pessoas, talvez alguém aqui que está passando por uma luta muito grande, por um dilema, por uma prova duríssima. Que o Senhor levante novos heróis, que permaneçam firmes e que ajam pelo que é reto, ainda que exija e que tenha riscos, ainda que haja perigo. Que o Senhor nos dê esse coração forte e firme e nos dê, Senhor Deus, também essa fé inabalável. São as bênçãos que nós te pedimos. Esteja com essas pessoas, comigo, com a tua igreja, nas situações da vida, possamos sentir o Deus sem limites ao nosso lado, nos dando vitórias como deu para o soldado Doss. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe você.